Fala menino, fala menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que é além do que se vê interessa esse canal. Chegando agora, novato no pedaço, já sabe, né? Como eu sempre digo, dá uma clicada aqui ó, no botão inscrever-se para colar com a gente e ficar por dentro aí de tudo que transcende os sentidos. Então é o seguinte, estamos iniciando aí agora o ano de 2020, né? Esse aqui é o primeiro vídeo de 2020 e a espiritualidade, né? Meus guias espirituais. Para quem não sabe, eu me chamo Júnior. Eu estou à frente do trabalho espiritualista na tenda umbandista Fé, Esperança e Caridade, do FEC. Tem vários vídeos aqui sobre Umbanda, sobre religiosidade, mas a gente aborda não só isso, né? Tudo que transcende mesmo, que vai além da matéria, interessa a gente. Então, o que acontece? Os guias espirituais pediram que eu comece a desenvolver o trabalho a partir de agora, sempre no início da semana. Então pode ser segunda, terça, mais tardar quarta aí. Vou postar esses vídeos que vão se chamar Além do que se lê, beleza? Então esses livros vão ser livros que eu vou pegar, né? Vou fazer uma leitura e esses livros vão trazer, ou essas páginas vão trazer algum conteúdo que seja além do que se lê, quer dizer, que transcenda, que faça com que a nossa semana tem um gostinho aí de meditação para a gente pensar, para a gente refletir e tudo mais. Então, eu separei para a gente começar com o pé direito o negócio, né? Inclusive, o nosso ano aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro que a gente vai fazer o nosso primeiro além do que se lê aqui, né? Que a gente vai seguindo aí ele. Então, toda semana, no iniciozinho dela, você tem um encontro marcado comigo aqui no canal. Os outros vídeos vão continuar lá pro final da semana, lá para sexta-feira, quinta, sexta, sábado, eu posto outro, beleza? Então vamos lá. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte. Aqui, olha, Allan Kardec, né? Ele é o codificador da doutrina espírita. Ele compilou, né? Ele pegou o ensinamento dos espíritos e colocou no papel. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o conjunto, né, um aglomerado dos ensinamentos de Jesus passados e comentados pelos espíritos, pela espiritualidade. Então, fazendo com que a gente tenha uma reflexão aí. Porque no outro livro de Kardec, o Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que qual é o melhor modelo, né, guia e modelo para a humanidade? E a resposta é uma palavrinha só, Jesus. Então, a gente seguindo Jesus, tudo tende a dar certo. Portanto, então, ouvir o que o Evangelho tem a dizer e aplicar na nossa vida pode nos ajudar e muito, em muitas situações. Então vamos lá, né? Esse livro ele é composto de uma introdução, que essa introdução ela vai explicar como que a base do livro e tudo mais, das explicações técnicas sobre alguns termos que serão usados e tudo mais, né? E aí a gente já cai, né, nos capítulos dele. Hoje eu vou fazer o capítulo número 2, que é Meu reino não é deste mundo. Então eu vou ler a passagem e vou dar a interpretação aqui do livro para todo mundo pensar aí. Então, a passagem é a seguinte. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós os dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, olha só. Deixa eu situar as pessoas. Tem gente que tem dificuldade em pegar as leituras e entender. Que passagem é essa aqui? Foi quando pegaram Jesus e levaram diante de Pilatos, para que Pilatos desse a decisão final, né, quanto ao que fazer com Jesus. E ele estava fazendo um inquérito, né? Ele estava questionando o que queria o Jesus, perguntando a Jesus se ele era rei, né? Se ele se considerava realmente o rei, para ele saber se estava em jogo, né? Em jogo ali a soberania romana. Se Jesus dissesse, eu sou o rei realmente, tudo mais,
ele estava passível da crucificação, realmente, porque ele estaria dizendo que ele estava querendo bater de frente com o domínio romano. E o grande medo, justamente, era que se levantasse o povo, né, que estava oprimido ali, o povo judeu estava oprimido. Roma tinha dominado os judeus. E Jesus era um deles. Se aquele homem estava sendo levado à frente de Pilatos como um líder, e ele dissesse, eu sou o rei dos judeus, eu vim governar os judeus estavam sob domínio romano, aquele homem era um perigo, ele precisava ser sacrificado de qualquer maneira. Enfim, quando Pilatos questionou Jesus, e ele perguntou, né, sois rei dos judeus? Aí Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Então vamos lá, o que isso quer dizer? Não se tratou de uma estratégia de Jesus antes que alguém pense para poder fugir da situação, né? Jesus estava mentindo, Jesus não mentiu hora nenhuma. O que ele afirmou aqui foi a mais pura verdade. E o livro ele vai seguindo, ele fala sobre vida futura e ele vai falando também sobre a realeza de Jesus. E as duas coisas têm um paralelo uma com a outra. Primeiro, esse capítulo 2, ele está logo no início, né? Meu reino é deste mundo. Justamente porque quando você entende que o reino de Jesus não é desse mundo, ele é de um outro. É de uma outra situação. Uma situação além, né? Uma situação que ultrapassa o nosso, aqui, né? A nossa materialidade. Alguma coisa que está depois. O reinado dele é outro, não é terreno, não é, vou até usar o termo, mundano. E aí, a gente pode ampliar isso mais, abrir isso mais, entender melhor. Quando Jesus coloca, meu reino não é deste mundo, o que ele está querendo dizer é que a transitoriedade humana, quer dizer, o tempo que passa, as coisas todas acabam, né? As coisas passam. Você vê, o reinado, tem o reino, o poder. Quando o reinado desse rei termina? Quando ele morre, acabou. Mas o que Jesus veio trazer como legado para nós ultrapassa todo o tempo, vai muito além disso. E a palavra, né, que está colocada aqui, que é para a gente poder refletir, é o seguinte: se Jesus é o rei do outro plano, do outro mundo, seguir os seus preceitos é seguir as ordens do rei. O que acontece quando alguém desobedece a ordem de um rei? Alguém pode desobedecer a ordem de um rei? Claro que pode. Mas qual é a consequência disso? Normalmente a pessoa, aqui na Terra, se você desobedecer a ordem de um rei, você vai ser preso, você vai ser, entre aspas, castigado. Quando você desobedece uma ordem, uma lei espiritual, um ensinamento de Jesus, a implicação disso, a consequência disso é o sofrimento. Mas não é que Deus te castiga. É o que você, ao infringir a lei divina, você acabou de acarretar, a trazer para você a consequência, né, daquilo que você fez de, entre aspas, incorreto, e vem determinadas situações para trazer você de volta para o caminho. Ainda mais que esse é um ano de Xangô, né? Um ano que para a gente Xangô é a justiça, é a volta, recebimento de volta aquilo que você plantou. Então, muita coisa vai acontecendo aí para poder fazer com que a gente raciocine sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Então, se a gente quer ter uma vida plena, uma vida digna, uma vida bacana, uma vida que esteja de tal maneira que as vibrações estejam subindo, né? E que nós estejamos em harmonia com o plano espiritual, que é o outro mundo, nós devemos seguir os ensinamentos do rei do outro mundo, que é Jesus Cristo. Portanto, vamos lá, raciocina aí, hein? Raciocina comigo aí. Quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, que era do outro, ele não, em momento nenhum, ele quis dizer que a realeza dele não se estendia sobre também o material, porque
tudo que acontece no universo material é um reflexo do espiritual. A forma como você mentaliza, a forma como você vibra, a forma como você pensa, ela tem, por consequência, os acontecimentos que vão surgindo. Logo, se a gente quer ter uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida com amor, uma vida com tranquilidade, uma vida com coisas bacanas para nós, o que a gente deve fazer? A gente deve procurar levar uma vida de acordo com o Rei dos Reis, com Jesus Cristo. É esse o ensinamento que passa aqui. Outra coisa muito interessante é que ele coloca, meu reino não é deste mundo, quando ele já logo apresenta a existência de um outro mundo, de uma outra situação, uma situação extrafísica, além do que se vê. Ó. Né? E mais, quando a gente entra nessa sintonia, quando a gente entra nesse entendimento que existe algo além, a gente para de querer olhar a vida só aqui. E a gente passa a entender que é muito mais do que a gente satisfazer o nosso próprio prazer e ignorar o resto, uma vez que estamos todos interconectados. É olhar o outro como uma continuação nossa, para que as coisas possam realmente fluir. E aqui, olha, tem um pedaço muito interessante, que ele até colocou assim, olha. Aquele que se identifica com a vida futura, quer dizer, aquele que se espelha e sabe da vida futura, é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Quer dizer, quando acontece uma coisa, aquele que sabe da vida futura, né, aquele que sabe que existe uma vida espiritual, que existe todo um processo de espiritualidade acontecendo, que nós estamos aqui para evoluirmos e que o nosso objetivo final é a felicidade, porque Jesus é o Rei e é essa a promessa dele para a nossa vida. Então, aquele que se identifica com a vida futura, aquele que sabe disso, né, que a vida não é somente aqui na Terra, aquele que sabe que existe algo além, é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Quer dizer, quando acontece alguma coisa esquisita na nossa vida, a gente pensa assim, opa, a vida verdadeira não é aqui, a vida verdadeira é no plano espiritual, isso está acontecendo para me ensinar alguma coisa, e existem várias vidas, a gente tem um conceito muito mais amplo e a gente consegue, tendo esse pensamento, a gente é semelhante a um homem rico que perde apenas uma moedinha ou duas, perde algum pouquinho de seus pertences. Agora, quando aquele que considera seus pensamentos sobre a vida terrestre, pensa que é só aqui, é como um homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. Por quê? Se a vida é só aqui, você perde tudo, você está perdendo as coisas todas, você não consegue enxergar que existe algo além. Ou seja, o grande ensinamento de Jesus para nós, ao dizer que o reino dele não é deste mundo, é que na espiritualidade, o reinado de Jesus, ele abrange, né? Ele abraça a tudo e ele leva a todos nós para a alegria e nunca para o sofrimento. Antes de mais nada, eu quero estabelecer uma coisa. Jesus aqui, a gente está falando, não é Jesus instituição, Jesus pessoa, Jesus igreja. Não. Ensinamentos dele. A pessoa pode ser ateu. Mas se ele segue os ensinamentos de Jesus, porque uma vez eu questionei minha prima sobre isso, a prima evangélica. Eu falei, pô, e o índio que nasceu lá no meio do mato, que nunca ouviu falar em Jesus, se ele não aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador, pô, ele nunca ouviu falar. E aí, como é que fica? Aí ela não soube me responder, mas um espírito amigo soube. Ele me disse o seguinte, ainda que ele esteja lá no meio do mato, que ele nunca tenha ouvido falar de Jesus, né? O Jesus, ele é o rei, né? O reinado dele não é deste mundo. Ou seja, a moralidade que ele passa, os ensinamentos que ele passa, ultrapassa as religiões e até o próprio nome e até a própria figura Jesus homem, feito homem, né? É muito além disso. A palavra de Deus é muito além de eu sou dessa religião, estou salvo, eu sou dessa, eu estou salvo, eu acredito em Jesus, estou salvo, eu não acredito, não estou salvo. Não. Isso tem a ver com escolhas que fazemos todos os dias. Vamos escolher bem essa semana? Espero que sim, hein? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Além do que se lê. Enquanto vocês, aí ó, mais pra frente da semana com o nosso Além do que se vê normal, tá bom? Beijo pra vocês e continue comigo aí, tá bom? Dá um like aí pra mim. Não esquece não. Tchau, fica com Deus. Tchau, boa semana.